Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência agora no vídeo 783. Então, nós é que não somos evoluídos suficiente para enxergar estas outras dimensões. Quem leu o livro Nosso Lar vai entender o que eu estou dizendo agora, que eu vou dizer agora. André Luiz vivia assim, louco para poder ir visitar a mãe dele, porque ele descobriu que sua mãe encontrava-se noutra dimensão, mais evoluída que a dele. Até que um dia ela vem até ele. Você lê o livro, você sabe dessa história. Só que, quando ele, vou usar esse termo para abreviar, só que quando ele evoluiu um pouco mais, ele teve permissão para à noite, ao dormir, deixar o seu corpo ali no leito, olha só para você ver, e ir até a dimensão onde a mãe dele se encontrava. Agora, que corpo é esse que ele deixou ali no leito, repousando? Quando eu digo aqui que existe no nosso eu um número inimaginável de corpos, muitas pessoas podem dizer assim: esse cara ele não tomou o Rivotril dele hoje, ele tá pirado. Ô Luiz, mas o que você está falando está de acordo com a pergunta de Allan Kardec, 1017? Sim, gente, é o esmiuçamento. Só que isso aqui vai gerar uma bagunça que você vai ver só. Bagunça sim, vai gerar vídeo que você nem imagina. Então, quando eu digo que existe um número inimaginável de corpos agregados ao eu do indivíduo, as pessoas pensam que eu estou ficando louco. Mas eu lhe pergunto, que corpo foi aquele que ficou no leito, como lá está no livro Nosso Lar? Ficou um corpo no leito, porque André Luiz deitou e dormiu, e deixou lá o seu corpo, e foi até a dimensão onde sua mãe se encontrava. É o perispírito? Não é. É o espírito? Podemos dizer que sim. Mas se foi o espírito, o perispírito, você há de convir comigo que ele teria que acompanhar o espírito de André Luiz. Ele teria que acompanhar. Então, ali existia, ou melhor, ali existia outros corpos que nós ainda não sabemos devido ao nosso grau de evolução inferior. Devido ao nosso grau de evolução inferior. Pois bem, André Luiz foi
visitou sua mãe e voltou no outro dia de manhã. E ele chegou e... Vamos usar esse termo. Ele chegou e retornou àquele corpo que ele havia deixado ali no leito. Você não leu o livro Nosso Lar? Tá lá isso aí. Isso não é invenção minha, não. Só que é preciso entender que em várias obras de André Luiz, os instrutores tratam de dimensões quando eles convidam André Luiz para ir até um anfiteatro para assistir a preleção de um expositor de outra dimensão. Você está lembrado disso? E quantas vezes os mentores espirituais em nosso lar preparavam ambientes nos anfiteatros para que espíritos de outras dimensões viessem até eles e ali pregassem, para que pregassem a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Um deles, não me recordo o nome, mas ele usava parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo e esmiuçava-as, né? Lá em nosso lar, prepararam um ambiente adequado para que aquele espírito viesse de outra dimensão e ali fizesse a sua preleção. Depois que ele terminava, ele desaparecia, voltava para aquela dimensão de onde ele havia saído, para ir até aquele local ali preparado pelos mentores na colônia Nosso Lar. Só que nós temos que entender que cada dimensão, aquela dimensão em que André Luiz se encontrava, para eles lá, tudo era sólido. Tanto é que eles podiam caminhar, né? Haviam flores, árvores, automóveis, que eram os aeróbus, né? Naves, aviões, casas, arranha-céus, água, peixe, cidades. Como havia também sistema solar, havia também galáxias e mais galáxias naquela dimensão. Na dimensão da mãe dele, a mesma coisa. Veneranda, a mentora espiritual da cidade Nosso Lar, da colônia Nosso Lar, ela consta-se no livro Nosso Lar que ela, ali no Nosso Lar, era a única que tinha tido contato um dia com nosso Senhor Jesus Cristo. Consta-se lá no Nosso Lar, gente. Às vezes eu falo aqui, as pessoas falam assim, mas fala demais, né? Fala besteira. Eu estou falando besteira que está nos livros. As pessoas porque não estudam. Então, quantos espíritos,
quantas dimensões ela não teve que ir? Lívia, aquela que foi a esposa de Públio Lentulus há 2000 anos atrás, ele quando um senador, a dimensão em que ela se encontra hoje é uma dimensão que nós não temos condições de dizer nada a respeito, mas sabemos que ela se encontra numa dimensão que não tem começo, que não tem fim e que é composto, ou que é composta, né? Essa dimensão, composta, você entendeu, né? Que é composta essa dimensão de universos, galáxias e mais galáxias e mais galáxias. Agora você viu que eu disse universos. Eu não disse mais dimensões, porque nós já estamos tratando de dimensões. Parte ao meio uma cebola e você vai olhar todas aquelas, como eu disse, eu mostrei aqui, que você vai entender, né? O centro aqui é a Terra, a primeira faixa é umbral, e assim vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. E isso não tem fim. E isso não tem fim no planeta Terra, não tem fim no planeta Marte, Júpiter, em todos os planetas. Essas dimensões que circundam os planetas não têm fim. Agora, como se não bastasse, existe as dimensões que circundam todos o sistema solar, do mesmo jeito que existe as dimensões que circundam todos os planetas. Agora, o mais interessante é que existe as dimensões que circundam todas as galáxias, que não tem fim também, e todas as dimensões são compostas por universos de galáxias. Um número inimaginável de dimensões, de dimensões. Um número inimaginável. Se eu disser a você, pode me chamar de doido, não tem problema não. Se eu disser a você que da Terra à Lua existe aproximadamente umas 20 dimensões. E que todas essas dimensões não têm começo e não têm fim. E que todas essas dimensões, elas são sólidas para aqueles que lá vivem. Mas que não são condizentes essas matérias à nossa matéria devido ao nosso nível evolutivo. Mais de 20 dimensões. E nós aqui na Terra olhamos na direção da Lua e tem hora que a gente mal vê a Lua por causa de algumas nuvens. Ou porque embaçou a lente do telescópio. Se eu disser a você que invisível
existe dimensões invisíveis. Independente destas dimensões às quais eu acabei de dizer, você pode não acreditar, não tem problema. Não tem problema. Dimensões estas que, se nós fôssemos evoluídos, ao olharmos para a noite estrelada, nós as veríamos. Nós conseguiríamos ver estas dimensões invisíveis, independente dessas 20 dimensões até a Lua. Existem vários planetas invisíveis aos telescópios aqui da Terra, aqui no nosso sistema solar. Vários. Eu vou dizer um número mais ou menos. No nosso sistema solar existe mais de 100 planetas invisível aos telescópios aqui da Terra e invisível aos nossos olhos nus, que se fôssemos evoluídos, nós conseguiríamos vê-los aqui entre a Lua e nós. Planetas muito maior que Saturno, muito maior que Júpiter, Plutão, Marte, Vênus, que independem. Você entendeu? Esses planetas independem das forças, eu não sei se são centrípegas ou centrífugas, independe da lei da relatividade, da gravidade do Sol nosso, porque são planetas que são mantidos e regidos por outros sóis invisíveis aos nossos olhos. Você sabia que no nosso sistema solar existe vários sóis invisíveis aos nossos olhos? Invisíveis aos telescópios da Terra? Mas por que nós não os vemos, Luiz? A ciência acredita no que vê. É aí que mora a ignorância. A ciência é muito hipócrita. Sabe por que a ciência ainda não consegue ver? Sabe por que a humanidade ainda não consegue ver? Primeiro, que ainda não alcançaram esta evolução, esse nível evolutivo. Devido à vaidade, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, devido à falta de amor, e não se sintonizam a essas dimensões. Se você não tiver amor, vive na Terra os países em pé de guerra para ver quem consegue lograr êxito indo a Marte descobrir vida. Descobrir vida. Para quê?
Para quê? Se existe na terra, é necessário esse trabalho todo que eles fazem. Mas se estivesse imbuído um pouco de amor e não de egoísmo, um país querendo vencer o outro nessa batalha cósmica de estações, né? De naves não tripuladas, são países querendo vencer o outro no egoísmo, uns querendo chegar a Marte primeiro que o outro e descobrir que lá tem isso, que lá tem aquilo, por vaidade humana. Quantos bilhões, nós não temos nem números para dizer, de dinheiro, de dólar, euro, são gastados nesses projetos, enquanto aqui na Terra a humanidade padece. Milhões de pessoas passando fome, enquanto os oceanos ainda não foram todos estudados pelos cientistas. Existem raças de animais no mundo que ainda não foram descobertos, e é lamentável dizer isso, que existe raças de animais que existiram e que deixaram de existir porque já foram extintas e que não foram descobridas pelos cientistas. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo não deixou, porque eles fugiram da responsabilidade, procurando na casa do vizinho o que eles teriam que procurar na própria casa. Não aprenderam a amar os próprios irmãos aqui na terra. Vai querer fazer o quê na casa do irmão vizinho? Marte, Vênus. Dizer para os cientistas que Vênus é habitado, isso há 150, 200 anos atrás era ir para a forca. E Vênus é habitado. Consta-se que o planeta Terra é o planeta mais atrasado. Agora veja bem, atrasado. É o planeta mais atrasado no sistema solar. Por causa do orgulho, do egoísmo, por causa do egocentrismo, por causa da falta de responsabilidade mediante as leis de Deus e de Jesus. A humanidade só quer gozar a vida. A humanidade não está preocupada com o próximo. É uma minoria. Então, enquanto os cientistas não se voltarem para dentro de si e procurar ajudar a humanidade a se conscientizar-se de que nós devemos nos amar primeiro, nos preocupando conosco primeiro, nunca vão lograr êxito na casa do vizinho. Haja visto, registre-se para você ver. A viagem tripulada que eles vão realizar daqui a alguns anos, segundo tem intenção a NASA, viagem tripulada, não vai dar certo. Pelo meio do caminho vão serem pulverizados. Por que vão ser pulverizados? Porque não é hora ainda. Por que não é hora ainda? Porque ainda não trabalharam o amor no coração. Não evoluíram aqui na Terra. Agora não evoluíram na Terra. Quer ir causar baderna, balbúrdia na casa de quem
Já se conscientizou-se da responsabilidade mediante as leis divinas? Infelizes daqueles que se candidatarem a essa viagem tripulada até a Marte. Até Marte. Não acredite em mim, não. Vou dar sequência. Esse assunto é interessante, gente. Porque tem muita coisa para dizer aqui ainda. Vou dar sequência nisso no próximo vídeo.